Boa noite. Retornando aqui o nosso estudo de terça-feira, né? O estudo da quarta parte do Livro dos Espíritos, né? O capítulo 2, das penas e gozos futuros. Mais precisamente, nós estamos iniciando a questão de número 983, né? Penas temporais. Na terça-feira passada, nós encerramos com uma questão muito interessante, né, que foi exatamente se é necessário eu estar dentro da doutrina para assegurar nossa sorte futura. Quando ele fala dentro da doutrina, ele está falando dentro da doutrina espírita. E a resposta é óbvia, né? Não necessariamente, né? Você pode ter pessoas que estão evoluindo sem ter contato nenhum com nenhum dos credos religiosos existentes na Terra, porém com uma moralidade e uma espiritualidade já evoluída a tal ponto que ele não precisa fazer parte desse ou daquele credo, né? Então, a resposta que nós encerramos semana passada deixa claro o Espiritismo tem a vantagem dele nos mostrar futuros, né? Igual, por exemplo, nós estamos aqui falando de provas e gozo futuro, né? Penas e gozo futuro. Então, assim, a gente já sabe o que acontece, e aí nós começamos a já nos corrigir na fase encarnada, né? Não há necessidade de a gente esperar desencarnar para começar a fazer a nossa ascese espiritual. Então, vamos para a próxima pergunta, que é exatamente das penas temporais, né, que é o próximo item, onde Kardec começa perguntando: o espírito que expia suas faltas numa nova existência passa a pena por sofrimentos materiais. Sendo assim, é correto dizer que após a sua morte a alma tem apenas sofrimentos morais? Notem aqui que dá a sensação que nós, encarnados, não temos como se diz, sofrimento moral. Não é bem verdade, nós sabemos disso, né? Mas a maior parte dos nossos sofrimentos são materiais. E se você notar, o sofrimento material, a falta de alguma coisa material, é que te faz entrar num processo de sofrimento, né? Então, mas a resposta dele fala: é bem verdade que quando reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas é apenas o corpo que sofre materialmente. Dizem muitas vezes que após a morte, o desencarnado nada mais tem a sofrer. Isto nem sempre é verdade. Como o espírito não sofre mais as dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes e numa nova existência pode estar ainda mais infeliz. E aí ele vai dando um exemplo, né? Que, por exemplo, o mal rico, ele passará a pedir esmola e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele próprio. Todas as penas e tribulações da vida são a expiação das faltas de outras existências quando não são consequências das faltas da vida atual. Quando sairmos deste planeta, compreenderemos melhor isso aí, né? Ele fala exatamente sobre isso. E ele ainda continua, né? O homem que se crê feliz sobre a terra porque pode fazer suas paixões é o que faz menos esforço para se melhorar. Geralmente começa a espiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas com certeza espiará em outra existência tão material quanto essa. Bom, é uma resposta longa, né? Mas que merece a nossa atenção. Por quê? Veja você que o que ele está dizendo. Quando a gente está encarnado, a materialidade ela se manifesta na nossa vida de uma forma muito, muito grande. Desde o meu nascimento, vamos dizer assim, né, quando eu reencarno, eu necessito de coisas materiais para a minha sobrevivência. Então, a parte material da minha vida, ela é importante, né?
ela tem a sua importância. Mas chama Calvarhome, né? Nós darmos o peso correto às coisas. Então, o que significa isso? Olha, a materialidade da nossa vida é uma facilidade, uma benesse que Deus nos dá para que possamos adquirir qualidades morais e espirituais. Então, se eu faço da materialidade o ponto principal da minha vida, então eu vou sofrer por causa disso. Por quê? Porque a materialidade, ela escapa, ela some, ela desaparece. Então, isso pode, no mesmo momento que eu tenho, no momento seguinte eu posso não ter mais, né? Então, isso tudo acontece. E é engraçado que nós temos a tendência de achar que a nossa saúde, né, é uma coisa espiritual. Não. A saúde é uma coisa até material, né? Porque ela está associada ao nosso corpo, que é material, né? Mas a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, tudo isso são coisas espirituais. Então, não é tão a resposta, né? Ele está de uma maneira geral, mas não quer dizer que todo espírito desencarnado só vai ter sofrimento moral, né? Igual ele diz aqui, né? Só os sofrimentos, ele usa exatamente morais, né? E os materializados só terão sofrimentos materiais. Não. A pessoa pode ter um arrependimento tão grande de uma atitude tomada que aquilo vai produzir nele dores morais, né? Ele vai ter dor de consciência, a gente até usa esse termo, né? Não que a dor seja física, não que a minha consciência comece a doer e latejar que nem uma dor de cabeça, não tem nada a ver com isso, mas são dores que eu também, como espírito que sou, eu também, não é porque eu estou encarnado que eu não vou as ter, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe. E quando eu estou do lado de lá, sim, eu não vou ter dores materiais. Ah, mas, Oswaldo, eu li num livro que o espírito sentiu frio. Olha, tem espíritos que são tão materializados, entre aspas, são tão apegados à matéria, que eles conseguem plasmar essas dores, né? Mas elas não são dores reais, igual eu. Se eu sair agora no inverno, lá fora, sem blusa, eu sinto, né, a manifestação do frio na minha pele. Ele não tem isso, ele não sente isso. Mas existe aqueles espíritos que, por exemplo, permanecem presos ao corpo e sente o corpo deteriorar, né? Ele tem essa sensação. Mas por quê? Porque é um processo que ele desenvolve, é um autoflagelo que ele desenvolve. Então, igual ele falou, se você já se sente completamente feliz, né, realizado, porque você está realizando as coisas materiais da sua vida, cuidado. Não estou falando, não, gente, por favor, não interprete mal as minhas palavras, né? Eu não estou falando que é proibido ser feliz com as coisas materiais que Deus disponibilizou, de jeito nenhum, né? Não tem. O problema é quem é dono de quem? Sou eu que tenho o produto ou eu o produto que me tem? Esse cuidado que a gente tem que ter, é isso que a gente tem que prestar atenção, e é isso que eles estão falando na resposta em relação às dores. Continuando na questão de número 984, o Kardec nos pergunta aos espíritos, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? A resposta é óbvia, não, já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhas de seu próprio arbítrio quando no estado de espírito, e antes de sua encarnação para expiar as faltas cometidas em outras existências, pois jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, da lei da justiça fica impune. Se tal acontece nessa vida, será necessariamente em outra. Tá vendo? Se tal não acontece, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos seus olhos vê-se muitas vezes atingido por seu próprio passado. Olha que frase. Atingido por seu próprio passado. Então, o que nós estamos falando aqui? Coisas que me acontecem, a grande maioria, mas olha, eu diria para cima de 90%, são coisas que eu fiz escolhas, uso do meu livre-arbítrio aqui, fiz escolhas erradas e estou sofrendo as consequências. Então, por favor, não vamos jogar a culpa no meu plano encarnatório, né? O meu plano encarnatório está aí, né, ter uma relação de casamento, ter filhos para ter experiência da paternidade. Então, existe um plano reencarnatório para mim. Mas
não é aquela coisa ferro e fogo, olha, você vai ter que casar com fulano, você vai ter que fazer isso. Não é assim, porque aí não teria livre-arbítrio. Só que lá, quando eu estou lá no plano espiritual, eu pego e fico negociando, olha, eu e ela brigávamos demais, né, na encarnação passada, inclusive eu cheguei e atraí-la várias vezes, não sei o quê. Eu queria poder ajudá-la nessa encarnação. Será que não dá para a gente vir casado? Aí você vem casado, por quê? Porque você fez o uso do seu livre-arbítrio lá atrás. Ou então eles te apresentam, olha, eu estou aqui com... Você está precisando aprender aqui, desenvolver aqui a responsabilidade da paternidade, a responsabilidade do matrimônio. Eu estou pensando a gente aproveitar aqui, ó, e fazer isso, aquilo. Não existe, como a Cristina acabou de falar no estudo, não existe uma matemática, não, tá, gente? Por favor. A minha esposa até brinca. Na verdade, existe uma matemática, mas essa matemática é de Deus. E quem somos nós para entendê-la, né? Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter. Com certeza, as pessoas que você atrapalhou lá nas encarnações passadas, é sua responsabilidade ajudá-las nas suas encarnações futuras, né? Isso aí nós já aprendemos as leis de reparação e tudo mais, né? Causa e efeito, que isso vai acontecer o tempo todo. Então, tenhamos consciência sobre isso. Então, ele está deixando claro aí que a respeito disso. Então, ele fala, e aí ele pergunta, a reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É uma consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, vão se encarnando em mundo cada vez mais perfeito, até que se tenha despojado de toda a matéria e lavado todas as suas máculas para desfrutar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Então, essa é a resposta dele, ou seja, a reencarnação, ela também serve para a purificação do nosso perispírito. Nós vamos ficando cada vez mais etéreo, né? Nós vamos precisando cada vez de menos matéria. Então, assim, isso tudo vai ajudando. Então, quando você está reencarnando num plano espiritual menos grosseiro, com certeza é um prêmio, né? No sentido de conquista, né? Senão a gente acha que tem uma loteria, não é isso, né? É uma conquista que o espírito faz, ele é merecedor daquilo, e aí ele tem aquela experiência. O Kardec vem e faz até um comentário, né? No mundo cuja existência é menos material que na Terra, as necessidades são menos grosseiras, os sofrimentos físicos são menos intensos, os homens não mais conhecem as más paixões que os tornam inimigos uns dos outros. Eles praticam a lei da justiça, amor e caridade, e os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que fazem o tormento da nossa existência terrena, eles não mais as conhecem. Tá certo? Então, ou seja, é engraçado a hora que você lê uma resposta dessa, porque você vê que nós já temos condições, de fazer isso nesse plano, na Terra, né? Mas, infelizmente, esses músculos daqui são muito mais fracos que esse músculo que está aqui, né? E eles não conseguem fechar a boca, e aí a gente fala muita bobagem, né? Então, a verdade é essa. E aí, o que acontece? E a gente vai causando intriga, causando várias desavenças, e isso vai atrapalhando nossa encarnação. Aí, respondendo a pergunta anterior, situações que criamos para essa nossa vida e foi criado nesta vida. Então, não é jogando por para trás. Continuando, ele pergunta na 986, o espírito que progrediu em sua existência terrena pode, às vezes, reencarnar no mesmo mundo? É o caso do médico lá dos pobres, né? Jesus, não quer ficar assim, não, esqueci. Sim, e não pode cumprir a sua missão, e ele mesmo pedir para. Se não pôde cumprir a sua missão, e ele mesmo pedir para completá-la na nova existência, que não será mais para ele uma expiação, né? Então, o que o espírito evoluído, que já tem condição de sair da Terra, vira e fala: eu
eu não vou sair ainda não, porque tem fulano, 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 eu preciso ajudá-los. Então, nessa hora, ele volta no planeta Terra e ele continua o processo de ajudar as pessoas. Aí já não é mais uma expiação. Agora, existe aquele caso, igual da Alcione, né, que pede para voltar na Terra. Ela estava em outro orbe, e ela pede para voltar na Terra. E a cena de quando ela está saindo daquele orbe e vindo em direção à Terra, aí é a pergunta de um espírito para o outro: quem é aquele espírito iluminado indo em direção lodosa do universo? Olha que coisa triste, né? Olha como, olha como somos descritos lá no mundo espiritual, né? Somos de uma área lodosa do universo, né? E é verdade, né? Que a gente brinca, né? Se precisamos filmar as pessoas dando vacina aqui no planetinha nossa, é porque realmente somos lodosos, né? E continua aparecendo, mesmo aprendendo, continua acontecendo. É muito triste, né? Mas fazer o quê? Somos nós somos assim, né? Então, pode vir como uma não como prova mais, né? Mas ele vem como uma missão, acaba sendo para ele uma missão, né? O próprio André Luiz, o Emmanuel, né? O Emmanuel já voltou na Terra, então assim, já expiação é muito, né? Bom, continuando. Na 987, Kardec nos pergunta: o que será da pessoa que, sem praticar o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Bom, visto que não deu nenhum passo em direção à perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante àquela que deixou. Fica estacionário, e assim que pode prolongar os sofrimentos da expiação. Essa pergunta somos nós. Essa pergunta somos nós. A gente acha que está evoluindo, mas, na verdade, você vê que a gente estaciona várias vezes. Basta uma pequena dificuldade e a gente abre a boca para reclamar, né? Então, assim, essa pergunta se encaixa perfeitamente no nosso estágio, na nossa evolução espiritual, no nível em que nós nos encontramos, né? É isso mesmo que acontece. Olha, sem praticar o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria. Isso somos nós. Então, olha o que ele faz: fica estacionário e é assim que pode prolongar os sofrimentos da expiação. Temos tudo o que precisamos, temos a bênção do Pai, a iluminação, temos tudo, conhecimento, mas ainda ficamos naquela ciranda material na nossa vida. Então, somos incapazes de agradecer tudo que de bom que já aconteceu na nossa vida. Várias pessoas precisaram passar pelo suplício de perda do ente querido com vírus, né? Uma coisa sumida, para entender a importância que é o relacionamento humano. E mais triste, casais que estão se separando porque fingiam um relacionamento e hoje, porque são obrigados a ficarem muito tempo juntos, não conseguem superar essas diferenças, e que às vezes não são diferenças, são picuinhas, mas que não conseguem, cada um achando que tem mais direito e o relacionamento só deteriorando, a ponto de ter, inclusive, campanhas contra a agressão de mulheres, né? Então, isso é muito triste, você vê que somos assim. Então, essa pergunta somos nós, os do planetinha chamado Terra, né? Continuando, na 988 ele pergunta: há pessoas às quais a vida flui serenamente, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa por si mesmas, estão livres de cuidado. Essa existência feliz é uma prova que nada tem a espiar de uma existência anterior? Notem que a resposta que os espíritos nos dão retrata o nosso desconhecimento do planeta Terra. Olha só a resposta. É do seu conhecimento que existam muitas pessoas nessa situação? Se assim acredita, engana-se.
Muitas vezes a serenidade é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebe que não contribuiu para o seu progresso. Então, como preguiçosos, lamentam o tempo perdido. O espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão por intermédio da atividade. Olha que frase. O espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão por intermédio da atividade. Se adormece na despreocupação, não avança. É semelhante àquele que, de acordo com seus costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir com a intenção de nada fazer. Cada um terá de prestar contas da inatividade voluntária de sua existência. Olha só, inutilidade voluntária. Foi você que escolheu ser assim. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que se estiver praticado. A da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham criado. Ou seja, é aquela frase que fala das nossas responsabilidades. Somos responsáveis pelo mal que praticamos, pelo bem que deixamos de praticar, pelo mal oriundo, pelo bem que nós deixamos de praticar. Então não tem jeito, né? Façamos o bem, porque ao fazer o bem existe uma chance muito grande de acertarmos, porque às vezes erramos fazendo o bem. E por quê? Porque nossas escolhas ainda estão viciadas, e é o que a gente chama de fazer o bem, na verdade ainda não o é, né? Então vamos ficar atentos. Acho que ainda dá mais uma perguntinha. Há pessoas que, sem serem positivamente más, por força de seu caráter, tornam infelizes todos os que as rodeiam. Qual é para elas a consequência disso? Essas pessoas, certamente, não são boas e espiarão pela visão daqueles que têm tornado infelizes, cuja presença significará para ela uma acusação. Depois, em outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. É aquela pessoa que não é má, né? Mas você não sente prazer nenhum em estar próximo. Então, ou seja, ela não faz a maldade de uma forma planejada, né? Mas ela é tão negligente com o lado espiritual da vida que acaba que ela incomoda muita gente. A verdade é essa. Então, essa pessoa ela tem que tomar muito cuidado, porque tudo isso que ela está causando às pessoas ao seu redor, ela vai ter que fazer esse resgate, né? Se ela imagine que alguém vá, né, os pais, por exemplo, né, saem dessa vida totalmente desgostosos com o comportamento dessa pessoa, no futuro, quando ela voltar em nova encarnação, provavelmente ela terá que reparar esse sentimento ruim com que os pais foram embora, né? Apesar dos pais perdoarem praticamente tudo, algumas vezes é impossível, né? De tão machucado que eles vão ficando ao longo da vida. Então, temos que ter cuidado. Com isso, nós chegamos no próximo item, que é o item expiação e arrependimento. Acredito que nós vamos conseguir ler aí ainda umas 2 perguntinhas. Tá certo? Desculpa. Então, 990. Na 990, já no item expiação e arrependimento, o Kardec pergunta: o arrependimento acontece no estado corpóreo ou no estado espiritual? Olha, em ambos, né? Nós vamos ver para a resposta que em ambos. Ele fala primeiro que é no lado espiritual, mas logo em seguida ele completa. E não há de ser diferente, porque as nossas experiências encarnados são experiências espirituais e materiais, né? Nós temos uma experiência material muito forte naquela profissão que escolhemos, né, na forma como a gente leva o dia a dia. Mas no convívio entre humanos, vamos dizer assim, né, espírito a espírito, as nossas experiências são espirituais, né? Quando eu brigo com fulano, quando o meu ego, que eu deixo transparecer a superioridade que eu acho que eu tenho, né, na verdade é o quê? Meu ego se manifestando junto ao ego da outra pessoa. E com isso, nós dois estamos tendo uma experiência espiritual. Às vezes boa, questão de
de casais que têm um relacionamento maduro e sadio, né? São experiências espirituais extremamente benéficas para os dois, né? Experiência entre mãe e filhos, pais e filhos, né? Essas são experiências maravilhosas quando o relacionamento é maduro e sadio, né? E existem experiências materiais mesmo, de confronto e tudo mais, no dia a dia. Então, a resposta deles, inicialmente, eles falam o quê? Que no estado espiritual, né? E pergunta, o arrependimento acontece no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, quando a pessoa entende esse conceito de bem e mal, dificilmente ele não vai aprender com aquela situação, né? E indo para a nossa última questão da noite de hoje, né? Na 991 ele pergunta, mas qual que é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Ele fala o seguinte, é um desejo de uma nova encarnação para purificar-se. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. E, consequentemente, ele pergunta, e qual que é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Avançar. Desde a vida presente, se tiver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência reprova e mostra a perfeição, pode sempre melhorar. Então, aqui nessas duas perguntas, por isso que eu li as duas, você vê que no estado espiritual, ele compreende a experiência que foi uma experiência sofrida, aí ele pede uma nova encarnação para ele purificar e provar. Olha, eu não estou, eu sou um novo homem, né? Eu não estou só fingindo que sou, eu realmente compreendi. E aí ele pede aquela encarnação para se purificar. E ele compreende lá que as imperfeições o privam de ser feliz. Então, e no estado corpóreo, quando ele consegue entender a diferença realmente entre o bem e o mal, aí ele fala, ele avança, ele vai para frente. E se tiver tempo, ele ainda repara as faltas, né? É aqueles casos, principalmente, Hollywood adora isso, né? Aliás, Hollywood adora duas coisas. Hollywood adora aquele filme, né, daquele, como é que fala assim, o treinador que é um ex-atleta que se tornou alcoólatra e depois ele leva o time à vitória e ele se recupera. Então, não tem, apesar de ser pueril, isso acontece na vida prática, né? Por exemplo, nós que trabalhamos com o pessoal dentro da Crenoc, quantos ali que entraram ali pela porta da dicção, né? Ou seja, eles tinham algum vício, né, físico, que eu chamo, que são pessoas boníssimas, e aí ele se curou daquele vício físico, né, seja o proveniente do álcool, proveniente de drogas, e ele permaneceu trabalhando no local. Por quê? E ficou uma forma até de agradecimento, para o testemunho dele ajudar outras pessoas a atingir o que ele atingiu. Então ele falou, olha, então, ou seja, ele tenta reparar suas faltas. E aí a consciência reprova e mostra uma imperfeição e ele pode melhorar. Isso acontece, tanto é que o adicto, a primeira fase mais importante é exatamente esse arrependimento, essa vontade que ele tem de se melhorar, tá certo? Nós chegamos no nosso momento, eu agradeço a presença de todos, né, que estiveram conosco aqui, e aguardo vocês na semana que vem, onde daremos continuidade ao nosso estudo. Gente, um grande abraço e muito obrigado, e bom final de semana que se aproxima, né?